Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui assistindo o Expo Econcast. Eu sou a Gi Caruso da Tech4U e hoje eu vou receber duas mulheres maravilhosas aqui que são parceiras inclusive da Olish, que também é parceira da Tech. E hoje a gente vai falar sobre 3 pilares muito importantes aqui do e-commerce, que é conteúdo, comunidade e operação. Que afinal de contas não basta ter produto, a gente precisa fazer acontecer dentro do e-commerce, né? Meninas, desses 3 pontos então que a gente começou, né? Operação, conteúdo e comunidade, o que vocês acham que é o maior calo no sapato ou assim, o que traz mais trabalho talvez aí para colocar de pé? Eu acredito que os 3 têm a mesma importância. Então, dependendo do momento da empresa, alguns e de como tu estruturou o teu negócio, em algum momento vai doer ali. Porque quando tu começa, a grande maioria, pelo menos hoje a gente tem mais de 8 mil alunas, a gente acompanha muitos negócios. E aí o que acontece? O que a gente vê? Muitas deixaram para organizar a operação depois. Então foram fazendo como ia dando, como a urgência e a necessidade ia surgindo. E aí quando cresce desorganizado. Então arrumar a empresa, sabe, arrumar o carro andando. Então a operação é o que a gente precisa fazer. Se eu pudesse dar uma dica, faça desde o dia 0. Invista em um bom ERP desde o dia 0. Entende? Não ache que isso vai ser um custo. É investimento, né? E outra coisa, a parte de criar a sua comunidade é um trabalho que não vem da noite para o dia, é uma construção. Então não adianta a gente ser a longo prazo, a longo prazo, é algo que tu vai colher mais lá na frente. Muito poderoso, mas vai ser uma colheita mais tarde, né? Com certeza. E aí a parte de conteúdo é uma dor dos empresários de que, como eu vou gerar esse conteúdo? Eu não quero aparecer, né? Como que eu vou fazer isso? Então hoje a gente tem muitas possibilidades, afiliados, influenciadores, né? Os embaixadores da marca, até mesmo as próprias clientes. Então tem muitas coisas, mas tem que estruturar. Com certeza. E deixar a casa bem organizada, né? E assim, pensando na jornada do consumidor e tudo isso que a gente falou até agora, assim, vocês acham que mudou muito e o que mudou, né, nessa jornada, já quase afirmando que mudou muito, mas assim, o que mudou que realmente esses pilares a gente precisa conter, olhar, porque hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo, né? É que o consumidor mudou demais, porque o que acontece hoje tem muita oferta, e é tudo muito fácil, porque está tudo na palma da mão. Para a gente não ficar nessa disputa gigantesca por preço, né? Porque o cliente consegue olhar quanto que é isso aqui é A, B, Sem C, sair de casa. Sem sair de casa. Então, assim, realmente a gente trabalhar mais essa questão da experiência do cliente, de como o cliente vai, da experiência que ele vai ter com o nosso produto, né? Trabalhar realmente a geração de uma comunidade, ela está envolvida, né, com a nossa marca, realmente o que a gente considera importante, é o que a gente faz. Porque assim, hoje na Maria Cereja Acessórios, a nossa empresa, a gente não fica brigando só por preço, né? Então assim, a gente até estava comentando antes, a nossa maricota, se tiver um produto de 5, 10 reais mais barato num site vizinho, numa loja da cidade dela, não é por isso que a gente está brigando. A gente tem um outro relacionamento com os nossos clientes. Sim. E outra coisa que mudou muito é que o consumidor, ele está cada vez com mais conhecimento sobre os produtos que ele vai comprar. A gente tem muita informação sobre o que a gente vai comprar, né? Eu vejo quando eu estou pesquisando, eu estava bem nesse momento maternidade, então pesquisando muitas coisas, eu sabia muito. Então a gente tem que treinar o nosso time interno para estar pronto para receber esse cliente que está tão pronto quanto ele, entendendo daquele produto, né? Então eles têm que começar a conversar de igual para igual. Então o consumidor mudou e como a gente lidera esse time, treina esse time, também tem que mudar. E aí, falando em questão de que como a rede social hoje é realmente muito importante, né? Os nossos conteúdos, eles também têm que ser informativos, né, para esse cliente, porque se a gente já mostra o que nós oferecemos, que tipo de produto, se a gente tira as dúvidas dele ali, ele já dá uma caminhada grande para chegar no fundo do funil, né, para poder fazer a compra. Quando a gente começou nas redes sociais, a gente postava foto de produto e acabou, e era isso, né? Hoje a gente tem a foto
a informação, a descrição, muitos vídeos, opções diferentes, outras pessoas falando em diferentes corpos, em diferentes mulheres. Então mudou muito. O cliente está cada vez mais exigente. O que a gente estrutura, são vários funis rodando de conteúdos diferentes, né, para que a gente possa realmente fazer o cliente ir caminhando na nossa jornada de marketing como todo, né? Não, legal. E assim, até aproveitando, falando de conteúdo, assim, o que vocês acham que é um conteúdo que gera negócio mesmo? Olhando para essa jornada, como que a gente como a gente evoluiu e como até vocês trouxeram, a gente tem também um papel como marca, né, de educar um pouco o cliente, porque óbvio, ele vai ter acesso a muitas opções, muito barato e às vezes não com tanta qualidade, mas assim, como que a gente gera um conteúdo que, além de educar, também faz com que esse cliente entenda que o produto de vocês tem uma história por trás, né? Como que vocês hoje têm feito? Aí precisa realmente estruturar esse funil, porque eu não acredito que seja, esse o conteúdo é a bola da vez e é ele que funcionou, né? Porque a gente está a todo tempo testando criativos novos, testando, né? Tem muito teste também, mas a gente vai pensando assim, qual é a jornada, quais são as objeções que a gente tem que ir quebrando, né? Para realmente aquele cliente entender que o produto que a gente oferece gera a transformação que ele quer para aquele momento, né? Sim. Mas a gente trabalha com diversos tipos de conteúdos, né? O topo do funil, o meio e a base, mas a gente tem o conteúdo que a gente vai mostrar o produto e vai dizer, digite alguma coisa e já recebe o link e a pessoa bem pode de conversão ali. mesmo. Sim. Mas existem muitos conteúdos onde a gente está realmente mostrando um pouco, a Alice faz muito essa parte de estar mostrando algo do dia a dia dela ali, ela está se arrumando e ela está montando o look e no final ela chama para conversão, mas tem conteúdos que a gente não tem a menor intenção de conversão, né? A gente posta prova de cliente, a gente posta a questão do unboxing, mostrar como que ela vai receber em casa. Então, a gente vai trabalhando vários tipos de conteúdo para que quem chegar pronto compra, quem tiver que ser aquecido e entrar no nosso funil vai passar por essa parte. Então, assim, são vários tipos, né, de funis que ficam rodando e a gente vai trabalhando impactando esse cliente de diversas formas até ele de fato se sentir seguro, né, para dizer, vou comprar Maria Cereja. Ah, sim. E assim, o que vocês têm sentido que são grandes objeções, né? Hoje, vocês trabalham, né, com acessório e tudo, mas acredito que muitas das objeções sejam muito parecidas aí, que sirvam, né, para outras pessoas também do mercado. E que vocês sentem que, isso é uma objeção, que a gente falou bastante de preço, né? Porque hoje a gente está batendo muito nisso pela facilidade, né, que a gente tem. Mas quais vocês acham que são outras, assim? Confiança, segurança, tem alguma... O Brasil é muito grande, então eu acredito que uma grande objeção é frete, né? Então, uma marca que se posiciona no digital precisa pensar como eu vou entregar esse produto para o meu cliente. Não tem como, né? Então, assim, a gente pensa em muitas estratégias do tipo, a gente bate muito na tecla, a partir de tal valor de compra, frete grátis. Então, a gente sempre coloca esses benefícios, esses incentivos para os clientes e isso gera conteúdo. Objeção acho que não pode ser um problema. Eu sempre digo, cada objeção pode virar um conteúdo e a gente trabalhar isso, né, para o nosso cliente se sentir seguro. Mais frete, preço, óbvio, né? Mas outras coisas. Será que vai chegar? Tem aquelas dúvidas no nosso segmento. Será que escurece? Será que tem garantia? Né? Então tem muitas... Quando a gente fala na venda de e-commerce próprio, essa questão também é algo a ser trabalhado. As pessoas querem saber se é uma marca realmente idônea, se realmente vão receber. Então, depende da gente, como uma loja virtual, né? A gente se posicionar de ir tirando todas essas dúvidas, tanto na nossa própria plataforma, quanto nos nossos conteúdos, quanto com o nosso time, porque às vezes a pessoa aborda a gente em todos os lugares, assim, né? Então saber se é real. Sim. Porque tem muita... o que a gente falou no começo, né? Assim, tem
tanta oportunidade, possibilidade de você comprar, e no ramo de vocês, né, como acessório, hoje tem tanta gente fazendo tanta coisa, né? Ai, pra pegar a bolinha, sorteio, então tem muita coisa. Então, assim, provar que realmente é uma empresa idônea e que consegue garantir a operação como um todo também, né? É muito importante, assim. E aí hoje então vocês trabalham com a comunidade, né? Como que funciona isso? Mas antes, é importante dizer, assim, pro telespectador que, assim, nem todo mundo sabe a diferença, eu acho, de comunidade para seguidor, né? Porque tem muita gente, talvez, ou marcas, empresas que buscam eu quero bastante seguidor, ou tal empresa, ou isso também às vezes serve, inclusive, como um gatilho de quero comprar tal acessório e vi que essa empresa aqui tem bastante seguidor. Então, qual que é a diferença para todo mundo de outras e-commerces que não tem ainda comunidade? Qual que é a diferença e como que a comunidade hoje gera muito valor para vocês? Como que vocês lidam com a comunidade? Conta um pouquinho. Então, tem uma grande diferença, porque um seguidor, ele tá ali, é uma audiência, mas nem sempre ele vai virar um grande comprador, um apoiador. Sim. Uma comunidade, ela te defende, ela te indica, ela recompra, né? Então, assim, uma comunidade pode virar, inclusive, uma grande rede de afiliados, embaixadores da tua marca, né? Então, hoje, qual é um trabalho forte que a gente faz? A gente até estava comentando na palestra, porque hoje a gente tem clientes que são realmente defensoras da marca, né? E isso a gente só consegue com o valor de comunidade. E aí, a gente deixa muito mais elas falarem por nós do que nós mesmas. Uhum. Quando acontece uma cliente que ainda não é cliente, mas chegou pela primeira vez numa live, num post, né? A gente chama essa comunidade para responder. Então, muitas vezes, não somos eu e a minha irmã, as sócias, ou o nosso time respondendo, mas sim a nossa comunidade dizendo, não, pode comprar, o produto é bom, aqui em casa chegou, eu já sou cliente, eu já sou maricota há anos. Então, tem o produto, amo a marca, e é muito mais poderoso, né? Uhum. Fica aquela indicação de amiga do que eu dizendo do meu produto e dizendo, pode confiar que é muito bom. E o que a gente percebe, assim, é que o nosso investimento, lógico que o tráfego pago é muito importante, mas acaba que o custo da nossa venda acaba sendo mais baixo, porque a gente tem uma comunidade aquecida que nos ajuda a vender, né? Então isso é super importante pra gente, sabe? Esse modelo de negócio, essa estruturação pra gente faz com que a gente acabe tendo um custo de venda mais baixo. Sem contar o LTV, né? Porque assim, a comunidade, ela tem a parte de recompra muito mais forte. Então não é aquele cliente que comprou uma única vez, né, e nunca mais voltou. É um cliente recorrente. Então é aí que realmente o tráfego se paga e aí tudo, né, a conta fecha e fica mais interessante. Então a gente é bem adepta a criar a sua comunidade. Mas como a gente disse no início, é uma construção, tem que ter paciência. Com certeza. E realmente, assim, o custo é muito importante adquirir novos clientes o tempo todo, mas o custo é muito mais alto, né? É uma coisa que, um momento que você já tem realmente pessoas ali na sua comunidade é essencial. E hoje, assim, como que vocês trabalham? Vocês têm, nessa parte da comunidade, qual que é a construção ou qual vocês diriam que seria o primeiro passo para um e-commerce que de repente já está consolidado, já tem alguns conteúdos, gera valor, até tem clientes que indicam, mas ainda não trabalham isso da melhor forma, assim. O que vocês sentem que, isso foi um grupo de WhatsApp, foi de repente um produto específico ou uma oferta diferente? O que vocês têm feito? Não, a gente trabalha... Quando tu falou da questão de a gente precisa, nós também, embora a gente trabalhe muito forte na comunidade, a gente precisa sempre estar com a base de gente chegando, né? Sim, novos clientes. Novos clientes. Mas quando em relação à comunidade, a gente trabalha muito a nossa estrutura de conteúdo, pensando bem em todos esses tipos de conteúdo que a gente tinha te falado. A gente
tem a questão do tráfego pago que está sempre rolando e a gente está trazendo as pessoas para ali. Quando elas chegam no nosso conteúdo, o que a gente quer é que ela realmente queira virar uma maricota, né? Que ela caminhe, né? E só que a gente entende que venda é movimento. Então a gente está sempre criando campanhas de venda que vão fazer, independente do que está acontecendo, né? A gente não espera as datas comemorativas ou enfim, a gente está criando sempre motivos de venda. Então, a Alice até citou um pouco antes assim, ó, 1º de janeiro, ninguém acha que vai vender. É uma data ótima pra gente, porque é o aniversário dela e a gente faz uma campanha de venda, a gente começa a antecipação antes e sempre é um pico de venda muito bom para nossa marca. Mas a gente faz no aniversário dela, a gente faz no meu aniversário e a gente faz em tantas outras datas onde a gente está movimentando. E aí a gente não movimenta, a gente acredita muito em multicanal. Então a gente não está falando só no Instagram, não está falando só no TikTok, não está falando... A gente está trazendo as pessoas, está trabalhando o WhatsApp, a gente é o todo. Sabe? Mas a gente trabalha canais específicos para a nossa comunidade, como o grupo VIP no WhatsApp, onde elas vão receber sim o lançamento primeiro. Tem cupons que a gente só libera para elas. Por campanhas exemplo, ocultas, né? Várias. Sim. Tem o canal no Instagram onde a gente faz também esse trabalho. Tem, por exemplo, quem é uma maricota, e a gente reforça muito isso, né? A gente tem um apelido carinhoso com as nossas clientes e aí a gente fala muito sobre isso. Pelo que eu vi, tu ainda não se tornou uma maricota. E aí a gente conta o que é ser uma maricota. A gente fala isso nos nossos conteúdos a todo tempo, né? Isso faz criar aquela curiosidade. Nossa, também quero ser uma maricota. A gente recebe mensagens hoje do tipo, finalmente me tornei uma maricota. Isso é muito legal. especial, né? Então, a gente faz todo esse trabalho e também faz o trabalho da recompra. Por exemplo, existe ferramentas de automação, existe tudo isso rodando, cashback, não, existe. Mas tem um trabalho humano também por trás. Então o WhatsApp, o nosso time comercial entra em contato com as clientes e diz assim, por exemplo, ela fez, 3 compras. Olha, mas quando chegar na 5ª tem um presente especial. Olha, mas quando tu chegar, ele fez 9 primeiras compras, né? 9 compras com a marca. Quando chegar na 10ª tem destrava outro benefício. Então a gente vai criando essa jornada junto com elas, entende? E faz com que elas participem desse movimento que a Mana falou. Sim, não, legal. E que é isso, né? Que você falou, não é só um canal, é trabalhar o cliente, a experiência do cliente o tempo todo e praticamente está ali para servi-lo a ponto de, como ele mesmo traz um LTV e muita recompra, né? É um cliente extremamente importante, né? Então, assim, trabalhar essa comunidade. Porque às vezes, de repente, tem alguém que está aí escutando a gente, está pensando, então vou criar um grupo no WhatsApp e vou gerar uma comunidade. Não é bem isso, né? Não. E eu sempre falo, assim, que esses dias a gente recebeu essa pergunta, meu grupo de WhatsApp bomba e o meu Instagram, assim, o algoritmo não está entregando, eu vou abandonar. Gente... a gente sempre fala, a gente tem que, tudo bem, a gente aproveitar mais do que está surfar a onda do momento, mas a gente tem que estar em diferentes canais porque a gente não sabe se um dia o WhatsApp sai do ar, se um dia o Instagram cai, se um dia o TikTok cai, a gente tem que estar em todos os lugares para que a gente consiga se manter, né? Tem o nosso e-commerce, então assim, multicanais mesmo, a gente está recebendo clientes de todos os lugares e vendas de todos os lugares. E pontos de contato, eu nunca acredito que foi só esse conteúdo que impactou e gerou isso, não, são muitos contatos, pontos de contato com esse cliente que fazem com que ele vá criando esse relacionamento, né? Sim. Que até uma maricota virar uma grande defensora, indicadora, tem uma jornada, tem um processo, né? Muitas vezes não vai ser na primeira compra dela, então a gente tem que entender que não é uma única coisa. Eu sempre digo para o time comercial também assim, bater meta não é resultado de uma única ação, né? É uma construção de várias coisas que a gente fez ao longo do mês, que empilhou, né? E deu certo pra gente bater meta e chegar onde a gente queria. Sim. O próprio comportamento, a gente se colocando no lugar de consumidor também, né? A gente, né? A vida
é uma loucura, é uma correria, né? Então, de repente você entrou no WhatsApp, olhou 5 coisas ali, respondeu alguma coisa, ouviu um Instagram, depois você chegou em casa, foi impactado, assistiu uma televisão. A gente, é aquilo que a gente falou, a jornada mudou muito e a gente é impactado em diversas formas, então a gente precisa realmente estar conectado, né, o tempo todo em vários canais. É muito importante. Mas assim, para chegar nisso, aquilo que a gente falou, até voltando um pouquinho, para a gente chegar nessa estrutura, a operação ela tem que estar fluindo muito bem, né? E assim, o que vocês sentem que é muito importante para garantir na operação? Ou, olha, não dá para fazer um conteúdo que gera valor se você não está entregando o que você está prometendo ali. O que vocês já passaram ou até vocês chegarem nesse ponto que vocês olham para a operação e é uma operação que sustenta o negócio, o que vocês indicariam, conversariam aí para essas pessoas que estão chegando lá, né? A gente começou bem desestruturado, então quando a gente começou o e-commerce, o ERP que a gente tinha, a integração não funcionava, a gente não... Era uma dor de cabeça, assim, porque a gente vendia, não tinha estoque e tudo mais. Então, eu sempre penso, eu e a Alice, a gente sempre pensa assim, que a gente ter uma ferramenta que realmente seja tua parceira, que ela vai te ajudar e não te causar problemas, né? É muito importante. A gente trabalha muitos anos com a Olish, assim, muitos anos, e foi uma verdadeira bênção pra gente quando a gente encontrou, porque vários problemas pararam de existir e facilitou muitas outras coisas, porque a gente começou a ganhar muito mais tempo com organização, com facilidade no uso da ferramenta, né? Então, assim, porque quando a gente tem uma operação redondinha e que as coisas funcionam, a gente consegue diminuir custo, a gente consegue ganhar tempo e focar para vender mais. Não, exatamente. Quando a gente descobriu a Olish, e aí o que foi muito legal, que assim, eu sempre digo, a gente conversa muito com o time e tudo mais, eu digo, olha, gente, parabéns, porque eles são muito antenados nas novidades. Então, assim, hoje a gente vende pelo TikTok Shop, tudo integrado, eu não tenho que ficar olhando dentro da plataforma do TikTok, o que vendeu, aí o que vendeu, sabe, no nosso e-commerce, no WhatsApp, tá tudo integrado. Então a gente não perde tempo com coisas que a gente não precisa perder tempo, né? E a gente realmente foca no que precisa focar, como diretoras da empresa, né? Então, assim, isso eu acho que poupa, eu sempre digo, o que a gente tem de mais escasso hoje? Tempo. Então, a Olish faz a gente economizar tempo. Eu vejo muitas empreendedoras que estão começando que acham que investir num bom ERP vai ser um custo. Eu digo, gente, custo é não investir, porque tu vai passar muito trabalho depois para arrumar tudo isso, sabe? E coisas assim, né, muito simples, assim. Antes, por exemplo, tinha que ir um técnico que era responsável pelo sistema que a gente operava. Meu Deus, hoje assim, é tudo simplesmente online. Quando o nosso time tem dúvida de alguma coisa que elas têm que operar, elas conversam com a inteligência artificial da Olish, que é a Alice. Então, assim, é tudo muito mais simples, pra ágil. gente tomar decisão também, o que a gente vai comprar, qual é o produto que é curvar, quais são os nossos top clientes, sabe, que produto que a gente vai pôr em criativo. Com um bom ERP, como a Olish, a gente toma a decisão muito rápido, sabe? Não, e é legal porque eu tinha várias perguntas de tecnologia e para vocês trazerem um pouco do dia a dia da Olish, né? E assim, acho que todo esse ponto da gente entender o que o nosso cliente está consumindo, ganhar tempo para vocês conseguirem produzir mais é muito importante, né? E eu vejo muito do que vocês falaram, é muito importante da experiência que vocês tiveram e o resultado que hoje vocês já alcançaram, as pessoas realmente entenderem que talvez essa parte, ter uma plataforma, uma segurança, seja o primeiro passo, né? O que vocês sentem ali que olha, isso aqui é o primeiro passo, ou não pulem essa etapa, porque realmente, assim, quiser complementar, né, do que vocês já estavam falando, mas assim, que é o primeiro passo, senão vai dar confusão, porque realmente crescer sem essa estrutura, aí eu levo um monte de gente para a loja e
e aí o que acontece, né? Que empreender, tu já vai ter outros problemas, tu já vai ter outros BOs, tu não precisa arranjar mais um. Então, realmente, assim, desde o dia zero, invista num ERP, sabe? Tenha um bom sistema. Porque, e hoje, assim, quando eu olho os planos da Olish, assim, tem coisas muito acessíveis, né? Tu não precisa começar, talvez, com um plano mais robusto, mas tu já consegue começar de uma forma organizada e com clareza dos teus números para te tomar decisão, sabe? É que eu acho que hoje não tem mais a necessidade de começar no amadorismo e também não tem espaço para começar assim. É tudo muito competitivo, sabe? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que entender. Às vezes as pessoas, mas eu não posso. Eu acho que às vezes a gente tem que dar o passo e lutar para honrar com os passos que a gente dá. Mas ter um bom sistema, entender como tu vai usar ele, conseguir enxergar os teus números, porque as pessoas não podem mais começar negócio sem enxergar número daqui um ano eu vou começar a ver, né? Como é que tá quando eu crescer, aí eu contrato. Gente, aí vai dar um problemão. Nossa. E justamente o que você falou, ter dado desde o dia 1, né? Assim, até porque sem os dados não dá nem para gerar uma comunidade. O que você vai oferecer para a comunidade que seja relevante se você não tiver dado desde o começo, né? Como que vai conhecer o teu cliente, né? Uma das coisas que a gente fala que é super importante é conhecer o cliente. Por que a gente se aproxima tanto da Maricota? Porque a gente sabe quem ela é. Por isso que a gente consegue atrair mais delas, né? Então, é exatamente assim. Mas se a gente não tiver informação, ver exatamente o que está acontecendo, como é que a gente toma a decisão, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo, né, que todo mundo começa pelo produto. Aí começa comprando. Quando vê, comprou tudo errado, porque não conhecia o cliente, né, para quem ele queria se posicionar, não entendia como fazer coleção, não tinha relatório realmente, o que eu vendo mais? Hoje a nossa compra é muito baseada nas respostas das compras do nosso cliente, né? Então, assim, como que a gente vai sair comprando sem olhar realmente qual é o nosso produto curva A, né? O que as nossas clientes estão mais comprando? Já teve vezes de eu e a Mana acharmos, na nossa cabeça era um produto. Quando vai tirar relatório é outro. Entende? Porque às vezes dá um burburinho na internet e aí tu vê que aquele produto, nossa, e o comercial tá falando, isso aqui tá vendendo bem, isso aqui tá vendendo bem, mas quando tira um relatório, ali é que tu vê o que tá acontecendo de verdade, sabe? Sim, não, com certeza. Vocês têm utilizado bastante a inteligência artificial hoje você comentou, né, da Olish, e como que vocês têm usado hoje e ganhado realmente esse tempo, assim, além da plataforma como um todo? Não, a inteligência artificial a gente usa demais. Gente, em relação ao sistema é muito maravilhoso, né? Porque o nosso ERP, a gente consegue pedir os dados no WhatsApp, né? Então, assim, se eu quero saber o que está vendendo mais agora, eu pergunto para a Liz e ela me responde no meu WhatsApp. Eu acho isso maravilhoso. Então, isso facilita demais, assim, sabe? Para tudo, porque falei do que está vendendo mais, mas pode ser qualquer informação. Então, a inteligência artificial ajuda a nossa operação, tanto a do nosso ERP, quanto outras inteligências artificiais, para falar em relação à geração de conteúdo e tudo mais, poupou muito do nosso tempo. E aí, realmente, a inteligência artificial, até mesmo para gerar imagens, né? Então, ambientar, tudo isso a gente usa o tempo todo. Então, vários setores da Maria Cereja usam inteligência artificial para geração de conteúdo, para falar com o nosso cliente, para tudo, assim. Então, a gente foi algo que a gente aderiu, sem tirar a nossa humanização, mas poupa muito tempo. Não, muito bom. Meninas, caminhando assim pro fim agora, queria muito que vocês deixassem uma mensagem, principalmente para aquela pessoa que assistiu tudo isso que a gente falou. Falamos de comunidade, de conteúdo, falamos de operação, de plataforma IA. E assim, e agora? Qual que é uma dica ou, né, uma mensagem que vocês dariam? Quiser, né, reforçar também a questão do dia a dia com a Olish, mas assim, deixar uma mensagem aí pra gente finalizar.
na minha opinião, é não começar amador. Assim, não começa amador, a gente sabe que o aprendizado vai acontecer dia a dia, não vai começar sabendo tudo, mas não começa no amadorismo, né? Tenta realmente já começar com o básico, tendo uma boa plataforma, né? Um bom RP, um bom e-commerce, são coisas que já é meio caminho andado. E nunca parar, porque o empreendedor, ele se mantém, como a gente, por exemplo, 19 anos no mercado, porque a gente se movimenta muito, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre buscando as novidades, porque não dá para paralisar. A gente escolhe muito os ambientes também que a gente quer estar, né? E aí, só falando um pouquinho do dia a dia, assim, se eu puder dar uma... Vai acontecer problema, vai ter problema, sabe? Então, não desistir, não achar que só acontece contigo. Não, busque por conhecimento, estar em ambientes como esse, né? Que proporcionam muitas coisas, negócio, networking, tu conversa com outros empresários, isso é tudo muito rico. Mas, não acho que o BO só acontece contigo, sabe? Seja persistente e faça, apesar de... Às vezes a gente vê muitas empreendedoras, eu digo, a Maria Cereja não é que ela não tem problema, só que hoje a gente não resolve mais os mesmos problemas de 19 anos atrás. A gente foi pulando de grau aí, né? E às vezes os de hoje são até mais desafiadores. Mas entender que o problema vai vir, a gente tem que ficar muito bom em resolver problema e fazer o que precisa ser feito, apesar de estar motivada, de isso, de aquilo, entendeu? Sim. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. É isso. O problema é ter sempre os mesmos problemas, né? Boa, meninas, foi muito legal conversar com vocês, um podcast de mulheres empreendedoras e quanto a gente está movimentando esse mercado aí, foi muito legal bater esse papo, viu? E para você que está aqui com a gente, muito obrigada. Estamos aqui finalizando mais um episódio do Expo Econcast. E nós somos o futuro do e-commerce e espero que você tenha aproveitado bastante desse conteúdo. Obrigada!